Ah, que bom. Que bom, isso mesmo. Voltamos, gente. Estamos voltando. Desconectou, mas conectou. É assim mesmo, né, no mundo digital. Hoje estava assistindo um vídeo de um moço e ele falava que todas as vezes que ele caía, ele levantava. E o professor dele falava, levante-se, levante-se. O professor dele ensinou ele a levantar, né? Ensinou a cair e ensinou a levantar também. Que lindo, não? Então é assim mesmo. Aqui no mundo digital também é. Sejam muito bem-vindos. Que delícia, né? Conte para todo mundo que a jornada do amor continua. Que hoje nós temos um casal maravilhoso que vai contar para nós sobre o amor. Ai, que coisa mais boa! Ontem nós estivemos aqui, não é? Com o nosso querido, amado Fabrício Carpinejar, que foi maravilhoso, e ele prometeu que ele volta. É, e nós já convidamos, ele só vai nos dizer a data para ele voltar. E agora nós temos aqui, então, a responsável pela provocação, pelo presente. Isso carpinejar foi ela, foi a Sandy, que escreveu para ele falando do meu sonho. Ai, que delícia! Tá vendo como a gente pode realizar os sonhos uns dos outros? Ai, que coisa mais boa! Sandy, já enviei a solicitação para você, minha querida, aceite aí, por favor. Sandy, querida, você consegue aceitar? Não está conseguindo entrar? Uai. Vou mandar a solicitação, daí você aceita, tá? Aqui a gente persiste. Aham, a gente persiste. Persiste, persiste. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Além do aparente, não está conseguindo participar. Eu não sei por que mesmo. Mandei novamente o convite. Ahá, agora sim. Ai, que coisa boa. Ahá. Oi, Olá, bom bom dia, dia. queridos. Bom dia, E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, e estamos bem, você? e você? Ah, estou feliz, né? Muita gratidão Pisando pelo nas nuvens, convite. como diria minha avó. Um pouquinho de problemas técnicos, mas tudo certo. Ah, isso aí a gente nem presta atenção. Ai, O que que a gente delícia a presta, nossa live. o que a gente presta atenção mesmo é na alegria que a vida nos proporciona, não é? É verdade. Foi linda a live ontem com o Carpinejar, não? Foi tão linda que quando a minha mãe chegou de noite, eu e ela assistimos juntas, novamente, eu e ela, juntinhos. Ah, ela ficou apaixonada, ela não conhecia ele, né? Ela falou assim, nossa, que pessoa incrível. Eu achei ele estiloso, Acre- É um charme, né? um charme Um diferente. charme mesmo, uma pessoa super autoral, né? Sim, É, Eu é falei pro lindo Bruno, eu falei assim, demais. Bruno, esse é um homem que você pode se inspirar, né? Porque ele é incrível. é verdade. É, ele é um ser humano muito funcional, né? Muito funcional mesmo, né? Muito uma pessoa, nossa.
E uma pessoa que sabe também, uma pessoa que sabe se comunicar, né? Talvez essa seja uma das consequências de quando uma pessoa se torna funcional, mas, enfim, talvez o fato dele ser jornalista, dele, né, dele ter estudado, né, a comunicação, a expressão, né, faz realmente, eu acho que ele tem um dom, que é o dom de falar sobre o amor, né? Eu achei ele De falar, bastante assim, sobre a espontâneo, vida. assim. Desculpa, Bruno? Eu achei ele bastante espontâneo, assim. É, é, é verdade, É, ele é... a paz que ele transmite, assim, ele o jeito, o tom de voz é incrível, assim. Você consegue ficar escutando ele um dia inteiro e ainda é pouco, né? Só fica admirando. Ô, Sandy, e como é que foi que você falou com ele? Conte para nós. Teve uma live que você estava fazendo que você falou que o seu sonho era falar com o Fabrício Carpinejar. Daí eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para ele contando um pouquinho da escola real, né, dos alunos, de você, das indicações dos livros e vou ver. E eu mandei a mensagem. Aí eu pensei, gente, e eu orei tanto para Deus, eu falei, Deus, né, é uma pessoa tão incrível, ia ser um presente maravilhoso para Olinda. Aí eu fui dormir. Dormi o meu soninho da tarde. E o Bruno tava comigo, eu acordei, meu celular vibrou. Aí eu olhei pro Bruno e falei assim, o Fabrício Carpinejar me respondeu. Dele, quem é Fabrício Carpinejar? Eu nunca ouvi falar desse rapaz, então assim... Eu falei, nossa, Bruno, ele é um autor. Eu falei, lindo os livros dele. Daí o Bruno falou, mas ele é famoso? Daí eu falei, Acho que tem 800 mil seguidores. Aí quando ele falou que ele tinha mandado um direct para você, né, que ele tinha apreciado o gesto dos alunos, né, desse amor que os alunos têm por você. Aí eu falei assim, mas você quer o WhatsApp dela? Ele, não, eu já mandei direct. E eu fiquei, meu Deus. Aí eu mandei a foto para você e eu falei pro Bruno, acho que eu vou ter um ataque. Porque eu não esperava, assim, essa live acontecer, sabe? Eu falei, nossa, eu não vejo o dia. Foi assim, foi incrível, assim, ela acordou, ela viu mensagem e falou, amor, o Fabrício me respondeu. Eu falei, quem é esse? Ai, ai. Sempre, eu gosto de brincar, né? Porque eu gosto de brincar assim, ó, quando eu for famosa, né? Daí eu gosto de brincar assim, que vai ter uma pessoa para apertar um botão, outra pessoa para apertar outro botão, para acender a luz, para me acudir nas coisas da tecnologia, né? Gosto de brincar assim. Mas eu também gosto de brincar que às vezes, né, a pessoa pensa que ela é muito famosa, né? Mas né, não é porque ela é famosa que todo mundo conhece, né? É tão lindo isso, né? Porque nem todo mundo conhece mesmo, né? Até Jesus Cristo precisa ser anunciado para alguns cantos do planeta, né? Verdade. Né? Então, assim, não tem ninguém assim que seja Conhecido totalmente mundialmente. conhecido, né? Bruno falou, é muito bonito isso. ele falou assim, será que se eu usar um óculos desse eu ficaria tão bonito quanto ele? Porque é como se combinasse, né? Aí eu falei, gente, é muito legal, né? Ele tem cada óculos diferente, não? É muito lindo, né? Bom, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Deixa eu começar do começo, então. Para quem não me conhece, para quem não me conhece ainda, apesar de eu ser famosa. Gente, brincadeira. Mas para quem não me conhece ainda, não sou famosa, não, brincadeira mesmo. Mas, enfim, sei que a gente está aqui entre alunos, né? Entre muitos alunos mesmo, mas sempre tem uma pessoa ou outra que nunca nos viu e que vem nos assistir. Então, meu nome é Olinda Guedes, sou professora, mãe, terapeuta, sou apaixonada pela vida e nós estamos fazendo essas lives, né, aqui durante esse mês de junho, que nós chamamos de Jornada do Amor, como uma grande oportunidade de, ao meio-dia, a gente servir o amor, né? A gente servir como um grande banquete para as pessoas se servirem de amor, se inspirarem de amor das famílias, de amor conjugal, de perceber como é bom, como faz parte da nossa natureza nós vivermos juntos, né? E pensando nisso tudo, nós estávamos juntos, eu e a Sandy e o Bruno, caminhando aqui esses dias na nossa comunidade, né, aqui na Vila Beija-Flores,
E nós estávamos caminhando, que é a forma que a gente se permite de contato, né, nesse tempo tão desafiante de pandemia, nós caminhando aqui pela estrada, eu falei, Sandy, eu preciso convidar vocês para vocês contar a história de vocês, porque é uma história muito linda, né? Muito, muito inspiradora. Às vezes, quando a gente vê os jovens, a gente pensa, nossa, mas, né? Os jovens, puxa vida, os jovens, a gente tem que... eles têm tanto a aprender. E essa é uma visão um pouco presunçosa, assim, de nós adultos, né? De nós maduros, digamos assim, porque os jovens têm muito a ensinar para a gente. Né? Muitos de vocês têm me ouvido dizer, muitos de vocês mesmo têm me ouvido dizer, eu que sou amiga, né, dos pais do Jonas Kass, que é um amigo nosso aqui em comum, né, também um aluno da Escola Real. E o Jonas, ele faz um trabalho incrível, assim, jovem. E eu sempre digo, quando eu estou com ele, com os alunos dele, né, com a turma dele, assim, eu falo, vocês jovens já mudaram o mundo, né? A gente tem que aprender com vocês, porque vocês têm muito a... Nossa, vocês ensinam muito a gente, assim. Ensinam pelas atitudes, né, pelo que vocês fazem. Acho que a gente pode ficar tranquilo, assim, que tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer, eu vejo que vocês estão fazendo muito bem. E aí, foi por isso que eu convidei, então, a Sandy e o Bruno para vir aqui hoje, para a gente prosear e transbordar amor, né, na hora do almoço, de tantos que estão aqui nos assistindo. Então, eu tenho começado essas lives assim, ó, pedindo, Sandy e Bruno, apresentem-se, vocês por vocês mesmos. Então, talvez, seria lindo a gente pedir para o Bruno apresentar a Sandy e para a Sandy apresentar o Bruno. Então, tá bom. Bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno. Essa é a Sandy, ela é minha esposa. Somos casados há 3 anos. Nos conhecemos quando ela tinha 14 e eu tinha 16. Foi, assim, uma experiência incrível conhecer essa pessoa incrível que ela é, maravilhosa. E nesses últimos tempos, a gente tem aprendido bastante coisa juntos. A coisa que ela mais me ensinou, assim, é como ver o mundo de outra forma. Porque antes de eu conhecer ela, eu via diferente o mundo, sabe? Parecia que era um mundo sem cor, um mundo que não me deixava feliz. Aí quando eu conheci ela, o mundo ficou colorido. E as coisas ficaram bem melhores na minha vida, assim, sabe? Então, ela é incrível. Ela é uma pessoa esplêndida. O Bruno, Oba, que lindo! Que declaração de amor! O Bruno, ele tem 25 anos. Ele é apaixonado por Cristo. Ele tem uma missão muito forte, né? E o Bruno, ele adora tecnologia. Eu não entendo dessas coisas, eu fico, meu Deus, Bruno, me ajuda, me socorre. Ele adora biologia, animais. Quando a gente morou junto, a gente teve até alguns problemas, porque ele alimentava as aranhas aqui de casa. Ele fazia um ninhozinho e levava comida, as formiguinhas. Eu falava, meu Deus do céu. E quando ele descobriu que eu matei uma aranha dele, ele ficou assim, ó, entristecido. Eu falei, oh, Jesus, né? E o Bruno, assim, ele é uma pessoa muito gentil, é muito amorosa. Não tem, assim, quem não conheça o Bruno que não goste dele, porque o coração do Bruno, ele assim, eu aprendi muito com o coração dele. Eu tive muita dificuldade, quando eu era mais nova, de pedir desculpa. E o Bruno, ele me ensinou a ver o mundo dessa forma, né? O pedir perdão, o pedir desculpa. Às vezes até para os meus pais, quando eu tinha problema, o Bruno me ensinou. O eu te amo, eu não posso falar eu também te amo. Tem que ser, não, eu amo você. Né? E uma frase que a gente aprendeu lendo os livros de Bert Hellinger é eu amo você e tudo aquilo que guia a mim e a você. Então a gente tenta sempre falar essa frase. E eu tenho aprendido muito com o Bruno. É verdade. Assim, é como a gente levou isso como nosso mantra. Todo dia de manhã, quando eu acordo para ir trabalhar, eu mando mensagem para ela e no final da mensagem eu mando amo você e tudo aquilo que guia a mim e a você. E assim, é uma experiência assim, muito boa, assim, a ação de ser terapeuta, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar da terapia em si. E assim, eu tenho aprendido bastante coisa com ela sobre terapia. Ela é uma pessoa assim, que gosta de ler esses livros de filosofia, esses livros de terapia. Ela é bastante, assim, por livros. O hobby dela é ler livro. Ler livro romântico e filosófico,
História. sociológico, tudo que envolve livro é com a Sandy. É. Às vezes vocês brigam? Bastante. A gente às vezes briga, não bastante, mas muitas vezes, né? Porque nem sempre um casamento ele é perfeito, né? A gente tem nossas discussões, nossas diferenças, só que com o tempo que a gente está junto, a gente aprendeu a conviver com essas diferenças. Então, as brigas que tinham com bastante frequência antes, hoje não tem mais tanto. Está sendo uma jornada de cura incrível, incrível para mim, pensando assim, nessa parte terapêutica assim, sistemática, sabe? Assim, eu e o Bruno, a gente tinha bastante dificuldade. A gente ficava magoado e não falava. Por quê? Né? É aquele, eu posso ir em tal lugar? Vai! Sabe aquele vai assim, não vai, né? Então, agora a gente senta e conversa, fala assim, olha, eu não gostei dessa atitude, né? Será que a gente poderia mudar? O que que eu posso fazer para te... Porque o Bruno, ele falava que eu era uma pessoa muito irritada antes de fazer terapia. Que eu já faço desde os 15 anos, né? Tô tentando nessa jornada. E eu falei assim, amor, o que que eu posso fazer? Me ajuda? Ele falou, sim, eu te ajudo. Então, a Isolena, minha madrinha, ela é terapeuta, a gente foi de encontro a esse caminho. E o Bruno sempre me ajudando. Eu falei, nossa, Bruno, hoje eu tô me sentindo tão irritada. E ele vinha, me abraçava, ele falava, calma, amor, respira. Então, assim, a gente tem se ajudado, porque no começo, quando a gente foi morar junto, era muito diferente, né? Assim, Diferente. sabe, o convívio, até tu pegar o jeitinho da pessoa. Então, agora eu sempre falo, quando ele fala assim, tá irritado. Eu falei, o que que eu posso fazer? Você me ajuda? Aí ele vem, me dá uma dica. A gente tenta resolver assim, né? A gente aprende bastante coisa nas leis da terapia, né? Nas leis sistêmicas. Sinto muito, aquele Ho'oponopono que eles falam, né? Que a Sandy sempre fala. Eu falo, o que que é isso, amor? Ela explica tudo de novo. Ela tipo assim, ela não mede esforços para explicar o que que é o Ho'oponopono, quais são as 3 partes do cérebro, e as conversas dela vai além disso, sabe? Então, assim, no começo, sim, Eu falo assim pro Bruno, amor, o cérebro reptiliano, ele é pra quê? Aí o Bruno para assim, aí ele fala, pra isso. Daí eu falei, isso. E eu falo, e o límbico dele? Aí ele fica assim, do nada, assim, eu venho com umas perguntas. ela solta no ar, assim, ela fala, responde aí. Às vezes Ô, ele tá Sandy, então jogando... conta pra nós, como são os 3 cérebros no amor do relacionamento do casal? Dicas para quem está nos assistindo, a partir dos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, ele é mais o instinto, né? Eu tava lendo do trauma. Então, às vezes, a gente tá ali conversando, fica irritado. Essa é a parte do cérebro reptiliano, a irritação, né? O límbico, ele é mais a questão das emoções, né? Aí você reage, aí depois você pensa, nossa, eu agi realmente no instinto. E não ali no amor, né? No olhar da pessoa e falar, nossa, realmente você é uma pessoa, não Um monstro. Então, assim... E daí tem qual que é a terceira, amor? Neurocórtex, né? Que é a parte da lógica. Então, assim, aí você começa a pensar, nossa, olha... Que é o cérebro mais jovem, né? Exato, o a parte racional. mais jovem do cérebro. Aí você pensa, nossa, mas será que eu tô brigando com o Bruno ou com o meu corpo de dor? Né? Aí você vem aquela parte, o que que aconteceu aqui? Por que que a gente tá brigando? Quantas vezes... Veio um telefonema aqui, E a gente adotou um comportamento para o nosso relacionamento. A gente adotou isso quando a gente decidiu morar junto. Foi a coisa que eu falei para a Sandra. Eu falei assim, vamos casar e nós vamos ter que morar junto. Só que assim, a gente não pode dormir brigado. A gente não pode dormir brigado. E às vezes é difícil. Propósito. E às vezes é difícil. Só que às vezes a Sandra não quer falar comigo e eu não quero falar com ela, mas como a gente fez essa promessa de não dormir brigado, toda noite a gente senta, conversa, antes de dormir. Você pergunta, o que eu fiz hoje pra você, que você se magoou? Ou eu fiz alguma coisa hoje que te magoou, te deixou chateada? E a gente sai conversando e resolve tudo antes de dormir. E assim, tem sido a melhor coisa que a gente tem feito é não dormir brigados, assim, né? E como eu e o Bruno, a gente reza junto à noite, aí a gente reza, mas é como se a gente, pra rezar, a gente tivesse que primeiro resolver uma coisa vai puxando a outra. Porque não tem como você rezar
brigado com outra pessoa. Então, assim, a gente reza um terço, né? Nas quartas-feiras a gente rezava o terço, pegava a Bíblia. Então, assim, não tem como eu olhar para ele estando brigado. Então, a gente primeiro resolvia e depois a gente rezava junto. Sim. E tem ajudado E muito, agora assim. fala, nossa, que coisa mais bonita. Me fala agora um pouco sobre como é essa decisão, essa prática de vocês de rezarem juntos, de ser um casal que coloca Deus assim em primeiro lugar na vida de vocês. Conte para nós. Quando eu e o Bruno a gente começou a namorar, eu tive certeza que ele era o homem para mim. Quando a gente abriu o Skype e ele lia o Evangelho do dia para mim. Antes da gente iniciar qualquer conversa, ele lia o Evangelho ou o Salmo. Aí a minha mãe passava no corredor e ela falou assim, ele tá lendo a Bíblia? Eu falei, tá. E ela ficava do meu lado ouvindo, ela encantada. Porque, assim, é difícil hoje em dia, né, ter essa virtude que o Bruno tinha. E eu ficava ouvindo e ele falava, e dele começava a explicar o texto para mim. Ele lia muito Coríntios na época. E o livro da sabedoria também, né, amor? O amor em Coríntios, né? Que ele é paciente, ele não magoa, né? Sim, tá em Coríntios, tá escrito o amor, mas assim, a gente lia salmos, geralmente salmos para começar uma conversa. E assim, esse princípio de não dormir brigado, coisa, tanto eu como a Sandy, a gente tem os mesmos valores, assim, da família cristã. Eu e ela fomos ensinados num caminho de Deus, num caminho que é o correto, né? E assim, Os seus pais sempre frequentavam assim a igreja? Uhum. Os meus pais e os pais da Sandy também. Até hoje a gente vai na missa junto e reza bastante assim na missa. A gente gosta de escutar o padre falar sobre o evangelho. Inclusive, uma semana antes da gente casar, eu e o Bruno falamos assim, vamos passar um final de semana na casa do padre? Daí o Bruno falou assim, vamos! Meu Deus, que lindo! Aí a gente ligou pro padre e falou assim, padre, a gente pode passar um final de semana? Daí ele falou assim, mas é claro, meus filhos. A gente arrumou a nossa mala, arrumamos as comidas, tudo que a gente ia levar lá. Levou um presente pra ele. Aí chegamos lá, passamos o final de semana todo na casa E paroquial por se que vocês preparando. queriam passar o final de semana? Como foi? Quanto tempo antes de casar que era essa altura? Uma semana antes, a gente passou o final de semana com o padre que ia fazer o nosso casamento. Porque a gente queria também conhecer como é que era a vida do religioso, além da missa, além das palestras que ele fazia, como é que era uma vida de padre? Porque o Bruno sempre falava que ele queria ser ministro, ele queria ser diácono, então ele queria conhecer um pouco. Eu falei, eu vou com você. Que aí lindo. Eu fiquei sozinha no andar de baixo da casa Padre não deixou paroquial. nós dormir junto. Claro. E daí era 3 horas da manhã, ele acordava para fazer os ritos das orações. Eu acho que era 3, era às 5 e era às 7. E a gente acordava com ele e fazia todo o rito da oração. Naquele final de semana a gente participou de 7 missas. 7 missas. Junto com ele seguimos na jornada. E aquilo foi muito legal pra gente conhecer o padre que ia fazer o nosso casamento. Como é que era, né? Um dos motivos foi pra gente conhecer como é que era a vida de quem ia fazer nosso casamento, né? O padre que a gente passou na casa fez o nosso casamento, né? O padre Paulo aí. Ele é incrível também, assim, uma pessoa, gente boa. Eu sempre falo pro Bruno que eu acho que a gente casou antes da igreja em um outro lugar. Porque o Bruno, a escola dele era 8 quilômetros da minha. E todo dia, depois da aula, minha aula ia até 6h30, que era uma escola um pouquinho mais tarde, né? O Bruno vinha andando, gente, 8 quilômetros. Todo dia, era na chuva, era no sol. Ele vinha andando para ir comigo na escola de ônibus, lotado, gente, de Blumenau, aqui, ó, lotadaço, pra gente ter um tempinho para ir conversando e para chegar em casa. E um desses dias nós estávamos andando na rua e tinha uma igreja do outro lado, era Santa Terezinha. E tinha uma capela. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos casar? Eu falei assim, como assim casar? Vamos casar ali na capela? Eu falei, tá, vamos casar na capela. A gente atravessou a rua, a gente foi na capela, a gente pesquisou os votos do casamento e fizemos na frente da imagem. Tinha até testemunha. Até uma senhorinha, o Bruno fala que ele não sabe quem é essa senhora, porque ela abençoou nós, ela colocou a mão no nosso coração e abençoou o nosso relacionamento. A gente pegou nossa aliança de prata
de namoro. Fizemos Troca de aliança, tudo. A gente casou ali mesmo e foi isso aí. Aí, quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, ela, minha filha, o que que vocês fizeram? Ela falou, gente, ela ficou assim, apavorada. Eu falei, acho que eu casei, mãe. Eu falei, acho que eu casei. E lá a gente teve nosso primeiro casamento, assim, foi muito lindo. Os primeiros votos, né? Só o fato de fazer esse voto, mesmo que a gente já fez assim, não, vamos fazer por fazer. Acho que ali Deus falou assim, não, se é isso que vocês querem, então a gente vai assinar embaixo, ele falou. Então vamos abençoar esse casamento para ele dar certo. E o Bruno, ele veio da igreja evangélica. E a primeira missa que ele participou comigo foi a missa da Santa Teresinha das Rosas. E foi justamente na capela de Santa Teresinha que a gente fez os primeiros votos de casamento, assim. Foi muito lindo. Como uma coincidência. Sim. Foi incrível, assim, sabe? Providência, né? Como diz a irmã Neiva. Sim. E o Bruno, ele foi, como eu tinha 14 anos, ele foi meu primeiro amor, né? Aí a minha mãe falou, ela sentou comigo e falou assim, olha, filha, eu vou permitir que vocês se conheçam, né? Mas com respeito. Vocês, antes de qualquer coisa, vão ser amigos. Ele pode vir aqui em casa, né? A gente ficou 2 anos e meio se conhecendo, não tivemos intimidade, né? Nada, 2 anos e meio. Aí a minha desculpa era que eu ia quarta-feira aprender a jogar canastra. Só pra ver o Sandy. Aí ele vinha, jogava com nós canastra. E a gente foi, antes de ter um relacionamento, a gente foi criando uma amizade muito forte, assim, né? Com a minha família, sempre... A minha mãe chamava o Bruno, assim, de filho. Porque o sentimento que ela tinha, assim, com ele era até hoje, né? A comida favorita do Bruno. Eu comprar o que o Bruno gosta, sabe? Assim, então isso me deixou muito feliz. Sim. Puxa vida. E eu sabe uma coisa que me vem assim agora? É uma curiosidade, não sei o quanto essa resposta seria de proveito para o nosso público, talvez para os nossos filhos, né? Mas assim, o que os amigos de vocês, não os amigos da igreja, porque os amigos da igreja, graças a Deus, estão na mesma sintonia, mas os outros amigos, né? Os outros jovens, o que eles falam sobre o relacionamento de vocês? Assim, temos 2 públicos, né? O que falava que a gente era louco. Meu Deus, mas como assim vocês vão casar tão novo? Eles falavam assim, gente, não, vocês têm que aproveitar a vida. Eu falei, ué, mas eu aproveito a vida do lado do Bruno. Ué, né? A gente é livre, a gente não tá aprisionado numa gaiola. Não é aproveitar a vida solteiro e sair pelo mundo afora. Pode sair muito bem, sair com a esposa ou com o esposo, com os filhos, se tiver. E assim, gente, eu esqueci uma coisa. Eu esqueci uma coisa de pedir para as pessoas mandarem esse aviãozinho aqui. Então, para tudo. Gente, manda esse aviãozinho aqui para pelo menos 5 pessoas que vocês conhecem. Porque essa live está tão deliciosa, né? Pelo menos para 5 pessoas. E senta a mão no coração também. Coloca no grupo do WhatsApp dos vizinhos, do condomínio, da família. Porque pode ajudar alguém, né? Às vezes os pais falam, tem esse tipo de preocupação, né? Ai, meus filhos não podem namorar porque eles são muito jovens, né? Vai casar, vai deixar de aproveitar a vida. Às vezes pais falam isso também, sabia? Não são só jovens colegas de vocês que têm esse tipo de pensamento. Às vezes pais têm esse tipo de pensamento também. Triste, né? Muito dos nossos familiares, eles olhavam pra gente, pra minha mãe principalmente, falando que ela era uma louca. Mas assim, a minha mãe, ela confiou em mim. E ela sempre esteve perto de nós. Ela deu esse voto de confiança. E pra mim, isso foi muito importante. Porque eu vi que realmente a minha mãe acreditava em mim. E no Bruno. Só que muitos dos familiares falavam assim, nossa, mas é só um relacionamento de infância. Vai passar. Como tu pode deixar isso acontecer? Tanto na família da Santi quanto na minha, né? Sempre tem aquele pessoa que nunca bota fé num relacionamento. Inclusive, no nosso casamento, teve um deles que falou assim, eu não pensei que isso ia dar certo. Eu falei, gente, no meu casamento você fala uma coisa dessa? Ai, que nervoso! Bom, olha, mas Deus perdoa a ignorância. Sim. E uma outra parte dos meus amigos, assim, inclusive a minha melhor amiga, a gente é amiga há 12 anos, ela tá aqui assistindo. Ela sempre apoiou eu e o Bruno. Então nós éramos, assim, nós éramos em 3. Tudo que a gente fazia era em 3, sabe? E assim, ela foi dando muita força. E quando a gente escolheu os nossos padrinhos de casamento, justamente a gente escolheu esses amigos que apoiaram o meu relacionamento e do Bruno. Que sempre estavam ali como um suporte, sabe? Sempre que precisava.
Que Então, lindo. assim, e hoje nós temos muitos amigos que a gente é casal. Aí o que que a gente faz? A gente faz as noites das meninas e a noite dos meninos. Aí geralmente eles ficam em casa jogando, fazendo as coisas dele, e a gente vai na casa de uma outra amiga para fazer pipoca, assistir um filme, dançar, brincar. E daí depois de noite a gente se reúne, assim, nós todos, assim, sabe? E é Que muito lindo. gostoso, porque assim, é um casal, mas tem que ter individualidade, né? Assim, dos meninos jogarem, das meninas cantarem, fazer A vídeo. A gente gente adora aprende fazer vídeo. muito isso assim nos saberes sistêmicos, né, nas constelações, que como é importante a pessoa ir para um relacionamento, mas ir inteira, né? Sim. Não ir pensando que agora ela vai ser a metade de uma outra pessoa, né? Porque aí não dá É, certo isso, né? E como muita é pessoa. importante também a gente nutrir as amizades, né? Isso que vocês estão falando é uma coisa, até que o Carpinejar, ele também fala isso, né? Como é importante nós termos amigos, né? Como é importante o casal não virar uma ostra, né? Sim. Um mundo Sim. solitário, né? Mas como é importante o casal ter vida de casal, né? Sim. Assim, não é porque casou que deixa de ter amigos. E não é porque tem amigos que volta a ser solteiro, É né? verdade. Porque tem muita É, gente que confunde isso, né? Ah, não, agora eu não tenho mais vida de solteiro, agora eu casei, agora eu me despeço dos meus amigos. Não, precisa resolver essa coisa aí na cabeça, porque agora é casado e agora precisa ter vida de casado e precisa ter os amigos, precisa juntar as coisas, né? sim. É, que nem a minha melhor amiga, né? A Dani. A gente é amiga, assim, ó, desde pequenininha, 9 anos. A gente ia na casa uma da outra pra filmar vídeo e sim. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do TikTok, gente. A menina aqui do TikTok. E o Bruno sempre, assim, ó, respeitou essa minha amizade com ela, né? Então eu falava assim, olha, Bruno, nas terças eu vou na casa da Dani conversar, porque a gente gostava de conversar. E hoje a Dani, ano que vem, ela vai casar também, ela vai casar na igreja. E a gente já está preparando uma cerimônia sistêmica, né, para ela. E eu sempre falo assim, que todo mundo fala assim, ah, mas em vez de casar, vamos viajar, né, fazer uma viagem. Só que eu falei que não tem emoção. Quando abriu a porta da igreja e eu vi o Bruno ali me esperando, para que todos os nossos amigos e familiares vissem essa nossa união, foi a coisa mais linda, assim, ó. É, o meu coração tremia, as minhas pernas tremiam. E aí eu falei assim pro Bruno, eu falei assim, amor, eu não vou casar de salto, eu vou casar de All-Star. Tchau, Star. Porque eu amo All-Star, né? Tem uns 15 par aqui. Aí ele falou assim, mas tu vai casar de All-Star, amor? Eu falei, vou. Ele falou, então tá bom. E daí, assim, na foto, assim, aquela autenticidade de casar de tênis. E eu sempre falo assim pra minha amiga, eu falei, faça do seu casamento o seu casamento. Ah, tem que casar de salto porque todo mundo casa de salto? Não. E a gente começou o casamento às 5:30 da manhã e foi da Da tarde tarde, é. e terminou no outro dia, 4 horas da manhã. Foram quase 24 horas de festa. Sim. E a gente não saiu da pista. A gente entrou na pista às 6 horas e saímos às 4. E assim, eu falei, gente, se vocês puderem fazer uma festa de casamento depois que passar essa pandemia, claro, né? E convidar quem você quer. Não tem momento que tire isso, porque é o dia de vocês, sabe? O dia que vocês se apresentam para os familiares da forma mais linda, assim. Foi o dia mais incrível. Eu, porque ainda não sou mãe, né? Porque eu acho que depois, antes desse, só o nascimento dos filhos, né? Eu imagino que seja. Que E assim, delícia! a Sandy, quando entrou na igreja, quando eu ouvi a Sandy, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de chorar. Qualquer coisinha assim que toca no meu coração, o Bruno tá em lágrimas, se derramando, né? Daí ela entrou na igreja, eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus. E comecei a chorar. Chorar, chorar, E o chorar, pior chorar. é que o Bruno tinha se maquiado antes, Eu gente. tinha me maquiado, minha maquiagem borrou toda, e eu fiquei todo estrapulhado. Aí tava quente, e aí tava suando as pernas, e tinha uma poça de suor já dentro do sapato, já tava um caos, mas foi assim, um momento incrível, 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 assim, ó, que não tem explicação, não tem explicação plausível que possa fazer isso. E eu tenho certeza que o nosso casamento só foi assim porque a gente teve pessoas do nosso lado, sabe? Nossos amigos que fizeram a festa acontecer junto com nós, assim como eles fazem na nossa vida, né? Porque assim, quando eu e o Bruno às vezes estamos com algum problema, a gente vai na casa de um dos nossos padrinhos e conversa com eles.
Porque, assim, padrinhos que são casados há 30, 20 anos, que nem o meu irmão, né? Ele é casado há tanto tempo. Eu peço conselhos para ele. Só eu e ele, a gente vai, às vezes, junto. Eu falo, mano, o que que você faria nessa situação? Ou a minha cunhada, o que que você faz nessa É um situação? clã, tem um clã em torno de vocês, né? Sim. Coisa linda Exatamente, isso. sim. As outras pessoas nos fortificam muito, assim, e isso é maravilhoso, porque quando todo mundo dizia que não ia dar certo, tinha uma pequena parcela que dizia que ia dar. E a gente se apoiou justamente nessas pessoas, sabe? Sim. Pra gente foi muito importante. Foi muito bom, assim, ter essas pessoas próximas da gente, porque a gente, qualquer casal passa por dificuldades, né? E se a pessoa não tiver alguém além do teu parceiro para te dar um conselho, a pessoa só vai ficar triste, vai entrar em depressão e não vai querer mais saber, e vai não querer mais saber de casamento, e aí entra o divórcio das pessoas, né? Porque elas não têm quem ajuda, assim, sabe? De fora para dar conselho, que tá há mais tempo junto. Ou às vezes tem, mas não quer escutar o conselho da pessoa, né? E eu e o Verdade Bruno, mesmo. a gente fundou, junto com a minha amiga, o grupo de jovens, né? Que hoje a gente não faz parte porque a gente acabou saindo lá da igreja. Que a gente também era catequista, eu e ele, a gente dava catequese junto. Então, assim, a igreja, Deus principalmente, sempre foi o nosso maior pilar. Então, assim, quando a gente se conheceu, como ele era da evangélica, eu era da católica, a gente falou assim, vamos trilhar um caminho junto, né? Não para um vai um, outro vai no outro. Vamos escolher a nossa fé juntos? E o Bruno falou sim. E ele, né, começou a vir comigo na católica, a gente começou a participar das missas e interagir. E foi assim, ó, quando a gente uniu o nosso propósito com a nossa fé, foi a coisa mais linda. Porque assim, ficava, eu vou no culto, eu vou na missa, mas eu queria ter o Bruno perto, sabe? O Bruno também queria ter eu ali perto, porque era um momento importante. Então, assim, foi o nosso maior pilar, foi meus pais, foi Deus, assim, que, nossa, é incrível. Uma das pessoas que mais ajuda nós até hoje ainda é a minha sogra. Ela sempre está aqui ajudando nós. A gente tem algum problema, a gente fala, sogra, a gente sabe, pode desabafar com ela, porque a gente sabe que ela vai te ajudar. A minha sogra, ela é muito sábia. Ela é uma pessoa, assim, que também é muito da igreja, muito de Deus. Ela fez curso de teologia e a cada vez ela tem aprendido, a gente aprende sempre com ela, sabe? E como seus pais lidaram com o fato de você deixar de frequentar a igreja evangélica e frequentar a igreja católica? Bom, minha mãe nem tanto. Assim, minha mãe foi mais tranquila. O problema foi meu pai. Meu pai, a gente brigou, a gente ficou 3 meses sem se falar, porque, né? Ficou Ele aborrecido? também, ele ficou aborrecido. Era só bom dia, boa tarde, boa noite. E foi assim, foi um tempo, sério, foi um tempo assim triste assim, né? Sorte que eu tinha Sandy para me ajudar, minha sogra para me dar força, Sandy para me dar força, né? Minha mãe, porque assim, o meu pai ele é muito cabeça dura, assim, sabe? Em relação na época ele não tinha uma mente aberta. Só que o que aconteceu? A gente descobriu do porquê que ele tinha esse ódio da Igreja Católica. Porque quando ele era pequeno, ele foi abusado por um padre. E ele pensou o seguinte: o meu filho vai para a Igreja Católica e vai acontecer a mesma coisa com ele. Despertou aquela memória, aquele trauma de Claro, infância, aquela memória sabe? traumática, né? Sim. E assim, depois que a gente explicou para ele tudo E que ele contou, porque ele e nunca que ele tinha contou, ele se contado. abriu, ele se abriu com nós. Foi uma oportunidade de constelação para ele, de cura, né? A gente foi levar eles para Curitiba para eles pegar o ônibus, o avião para ir para Portugal. Porque os pais do Bruno, eles moram em Portugal, né? Oh, que lindo. E daí ele contou para nós essa história no caminho. E chorou um monte. E eu chorei também, porque eu não sabia, eu não conhecia esse lado dele, né? Então, assim, foi um tempo de cura para nós dois. Porque aquela mágoa que tinha de tempos atrás, ela foi curada naquele momento, sabe? Tanto que depois ele foi na minha crisma, ele foi, né, na minha... Foi tudo, assim, me apoiando, sabe? Que lindo, que lindo. E daí ele sempre fala que isso mudou a visão dele também, porque ele fala assim que Deus não tem placa. Igreja né? não tem placa. Igreja não tem placa. Para Deus é Deus, não importa. E como ele viu que o Bruno e eu, a gente seguiu nesse caminho, né, que a gente não se afastou de Deus. Então isso para ele falou assim que ele abençoava a gente. Na crisma do Bruno ele falou assim, eu abençoo. E quando ele abençoou, a nossa vida ficou muito mais leve, porque eu não sabia mais o que fazer para ajudar o Bruno, porque não era uma coisa minha, era dele, do pai. E quando ele contou esse trauma,
Aí a gente também entendeu. Entendeu? Por quê, né? O do porquê que era assim, sabe? A vida é uma constelação ao vivo, né? Nossa, Nossa, é incrível. Como a Assim, gente falava aprende. agora há pouco ali na aula da formação real, né? É uma constelação ao e, vivo, né? e quando ele contou, foi logo depois que o Bruno fez a constelação, né? A primeira constelação que o Bruno fez foi porque ele não se dava, né, com o pai. É, para entender o porquê ou não, E né? um mês depois, logo ele contou isso e o Bruno falou, agora eu sei. Assim, a Lindo. constelação, ela libera assim, a gente da ignorância mesmo, né? Então eu falei, nossa, Bruno. E foi onde a gente começou a trilhar esse caminho de terapia, de constelação. E em virtude desse acontecimento de ter brigado com o pai, coisa, eu não conseguia mais chegar no pai, dar um abraço nele, dizer que eu amava ele, sabe? E assim, pensei, putz, meu pai. E eu não consigo abraçar ele. E daí eu fui atrás de uma constelação, tanto que eu fiz a minha primeira constelação com a Isolene. E daí, depois da constelação, eu decidi perdoar o pai. Aí, hoje em dia, assim, ó, se eu pudesse abraçar ele todo dia abraçar ele, eu abraçaria ele todo dia, diria que amava ele todo dia. Só que pra mim, assim, eles estando longe, é um pouco difícil, sabe, pra mim. Eu me faço de durão. Eu penso, não, eu não vou, né, sentir falta. Só que não tem como. A gente sente falta do pai, a gente sente falta da mãe. Porque minha mãe sempre esteve comigo, né? Minha mãe, qualquer coisinha que acontecia, eu ia falar com ela me dava conselho. E tanto que quando a gente faz qualquer constelação, que entra o fato do pai, da saudade, da mãe, o Bruno aqui se desmancha em chorar, né? Porque é uma coisa que eu tô vivendo. É uma coisa que, assim, eu sinto falta dos meus pais, sabe? Eu tenho minhas irmãs aqui, mas não é a mesma coisa. O amor paterno e materno é diferente. Verdade. E vocês têm antepassados portugueses? Olha, eu nunca fui atrás disso, mas eu acho que pode ser que sim. Não português, mas talvez italiano, alguma dessa Europa, né? O seu Que hoje, sobrenome qual é mesmo? o meu sobrenome é dos Santos, Então é português. português. Aí, viu? Português. Esses dias eu pesquisei o brasão da minha família. Bem legal, assim, Português né? mesmo. Que lindo. Não, Que e bonito. eu falei pro Bruno assim que quando ia ser o ano da pandemia, a gente ia lá visitar Portugal e não deu certo. Daí eu falei, Bruno, olha só por que não deu certo. Porque a gente, talvez, hoje a gente entende muito mais. Hoje a gente vai estar com o coração muito mais aberto para chegar em Portugal. Né? Porque a gente tinha Verdade. tudo planejado. A gente fez nosso passaporte, que tá ali 2 anos esperando. Tinha guardado dinheiro e acabou não dando certo. Então, assim, a gente tá nessa expectativa. E agora sim nós temos a possibilidade de ir para Portugal e olhar para Portugal de uma outra forma, né? De um Só outro falta jeito. agora o Bruno vir para o digital, né, Bruno? Porque a Sandy já está no digital, né? No meu E quem TikTok. sabe você vai fazer alguma coisa de tecelagem, de digital lá, né? Porque nós sabemos que Portugal tem uma grande contribuição, assim, no sentido de tecidos, né? De rendas, de tecelagem, né? As nossas antepassadas aqui portuguesas da nossa família, elas que teciam as suas roupas, né? Aqui do nosso clã, né? A minha avó, ela tecia, desde da colheita do algodão, a fazer o fio, a fazer tudo e fazer a roupa. Quem sabe você Ela não que vai com fazia. nós, né, Olinda? Que lindo, não? Quem sabe, hã? Quem sabe? Há 6 anos, numa época dessa, eu estava lá. Há 7 anos, eu estava em Portugal. Olha só. Nesta época. É uma terra maravilhosa mesmo. Bem, e agora então vamos voltar um pouco para cá. E enquanto casal, jovem, assim, o que vocês vislumbram como projeto de vida para vocês? Agora, esse ano, eu vou terminar a minha faculdade. O Bruno tá terminando a A minha dele. eu vou terminar em 2023, na metade de 2020. Não, 2022, na metade de 2022, né? E a minha madrinha, ela sempre fala assim, que a gente começa a gestar 2 anos antes, né? E eu falo pro Bruno assim, parece que esse ano, assim, eu tô vendo muitas coisas de criança, coisinhas de bebê, né? Os meus sobrinhos, eles veem em mim. Aí eu falo assim, que depois da gente se formar, que eu tiver, assim, né, lido bastante livros, tiver com uma mente, a gente pretende ser pais, né? Que a gente tá primeiro se trabalhando, né? Eu sempre falei Qual a pra idade de Sandy, vocês agora? Teve alguém que perguntou aqui.
Eu tenho 22. Eu tenho 25. É. Então, assim, a gente espera, assim, mais uns 2 anos. Porque o Bruno, assim, a primeira vez já, o sonho dele foi, eu quero ser pai. Se fosse pelo Bruno, acho que a gente já teria uns 4 filhos, sabe? Porque, assim, ele ama criança. E eu falo assim, meu Deus, Bruno, calma, eu preciso me preparar. Porque, né, eu preciso ser uma boa mãe. Porque eu sempre falo, a minha mãe foi uma inspiração pra mim. Porque a minha mãe, ela ficou órfã com 7 anos. E ela trabalhou de empregada com 9. E apesar de tudo, a minha mãe sempre foi uma mãe muito sistêmica, assim, sabe? De ficar na varanda comigo, brincando de boneca, horas, assim, horas, horas. E eu falei assim, eu quero dar isso para os meus filhos. E eu sempre falei que quando eu fosse mãe, eu não queria que eles fossem na creche, eu queria eu em casa, né, cuidar deles. E quando Deus me proporcionou essa profissão de terapeuta, na qual eu posso cuidar e o Bruno pode cuidar, eu falei assim, pronto, Bruno, agora nós estamos preparados para ser pais, porque já está tudo sendo providenciado, né? E por incrível que pareça, eu acompanho bastante esses aplicativos de compra online, essas coisas, para ver se tem alguma promoçãozinha legal, né? E toda vez que eu entro nesses aplicativos, assim, ou tem fralda em promoção, ou tem roupa de bebê em promoção. Então, tipo assim, tá tudo conspirando para daqui a uns 2 anos a gente ter o nosso filhinho ou filhinha, né? Para mim, assim, ó, ser pai vai ser uma experiência muito incrível, sabe? Porque deve ser uma experiência incrível. Nosso afilhado, eu já tenho um carinho especial. A gente já brinca de dinossauros, a gente já briga de cachorro, a gente já se diverte junto, sabe? Eu tenho 25 anos, mas a minha mente é de uma criança, entendeu? De uma criança. O Bruno é uma eterna criança. Eu sou. E a gente tem muitos planos, assim, de viajar também, né, para fora do Brasil. E um dos nossas promessas foi que a gente ia conhecer um lugar diferente, pelo menos uma vez por ano. Era a nossa meta de vida. Então, assim, esse ano a gente já conheceu, ano passado também. E eu falei pro Bruno, acho que ano que vem, se Deus quiser, a gente conhece as terras fora do Brasil. Que essa foi uma promessa que a gente fez. Né? Falei, Que do seu lado tem alemães, né? De um lado, né? Isso. É alemão e italiano ou só alemães? Só alemão. E eu tenho a minha bis indígena, né? Isso daqui é só corpo, porque o coração tá lá nas plantas. Na floresta. Na Amazônia. E quando estava acontecendo, inclusive, aquela constelação ali da imersão, né? A última que a gente fez, o meu pai chegou e falou assim para mim, você quer conhecer a casa do seu trisavô? Eu falei, você conseguiu a foto? Ele falou, eu consegui. A casa é aqui de Indaial. Aí ele me mostrou a foto onde o meu trisavô veio da Alemanha e aportou aqui, né? E daí ele veio parar ali em Indaial, tem a casa dele. Eu pedi para ele me levar. O meu irmão e meu pai já foram conhecer. Mas eu não fui ainda, eu quero conhecer, porque eu acho que vai ser muito, muito curativo conhecer a casa dos meus tris, né? E do meu lado tem português e tem alemão, porque meus avós, meu avô, ele é Herbst, né? Herbst. Então, assim, esses dias a minha tia, ela mandou uma reportagem muito, muito legal, assim, no WhatsApp. Aí lá tava a foto, acho que do pai do meu trisavô, que ele vindo de fora do país, aportando na cidade e criando uma família, assim, sabe? O nome dele, se eu não me engano, era Augusto Herbst, quando ele chegou no Brasil. E, assim, depois que a Sandy começou a fazer terapia, eu fiquei bem curioso para saber a história dos meus antepassados, sabe? Que nem a gente fez uma constelação, assim, esses tempos, a gente fez uma constelação com cavalo, com carros lá, né? Ai, que incrível. Foi incrível a constelação. E assim, eu falei, será que eu tenho algum antepassado meu que foi indígena? Porque eu me identifiquei muito com aquela constelação. Foi assim, diferente, foi muito, muito bom, assim, sabe? Os elementos, aí ele explicando a ternura na voz dele, a ternura no olhar dos cavalos, sabe? Foi, assim, uma experiência incrível, assim. Então, assim, depois de se formar e viajar, a gente então pretende ser pai, mas a gente quer conhecer alguns lugares também, né? A gente quer, antes de ser pai ainda, a gente quer conhecer outro país, né? Outros lugares. O meu sonho, assim, é conhecer Dachau, né? Que é o campo de concentração da Alemanha. Eu não sei por que tem que ser Dachau, né? Eu sinto que tem que ser lá. Quando eu li o livro, acho que foi da Anne Frank, quando ela conta, né? Que ela foi o diário de Anne Frank, que eu chorei. Eu olhei pro Bruno e falei assim, Bruno, eu preciso conhecer Dachau.
E o meu sogro, ele falou que Portugal ali na Europa é tudo perto, assim, né? Dá de carro. Aí ele falou assim pra mim, eu não vou ir conhecer, eu vou esperar pra conhecer com vocês esse lugar. Porque ele também sabe o quão é importante pra mim. Então, assim, eu falei... E o Bruno falou assim, mas não podia ser algo mais fácil, como a Torre Eiffel, né? O Paris. Romântico. Sim, Mas sim, romântico. normal. Aí eu falei, Bruno, precisa. Eu falei, eu gostaria que tu fosse comigo, né? Que participasse. Então, assim, eu tô muito nessa expectativa e eu sinto que o meu coração vai ser totalmente diferente quando a gente for pra lá, né? A energia do lugar vai ser diferente, assim, a gente Meu vai coração. pretender, a gente vai entender bastante coisa, assim, sobre o que aconteceu. Só na energia a gente já vai saber, sabe? Porque como é um sonho da Sandy, a gente pretende fazer tudo sempre junto. Ela falou assim, não, eu vou ser terapeuta. Eu falei, beleza, vamos lá, eu te ajudo. Ah, vamos para Curitiba. Vamos para Curitiba. Vamos para Navegantes na Isolene. Vamos também. Eu sou tipo assim, Eu ó. e o Bruno, a gente já tá há um ano participando de constelação em grupo. Vai fazer um ano agora em julho, né? Todo mês a gente participa, assim, né? Pelo menos uma constelação. E assim, a gente vê que tem sido muito, muito bom para nós como casal, porque a gente acabou se unindo, e entendendo o corpo de dor dele era o mesmo que o meu. Então, assim, a gente se conforta, né? Sim. Que coisa mais linda. Nossa, eu tô pensando aqui tanta coisa. Uma delas é assim, ó. Se vocês têm uma música que vocês sempre cantam para lembrar o amor entre vocês. Eu falo pro Bruno que toda vez que eu escuto a música Eduardo e Mônica, sabe? Quem um dia... Eu falei assim, nossa, amor, é a nossa música. Porque o Bruno, naquela fase, sabe, de irresponsabilidade, enquanto eu com 15 anos já estava lá nos livros de filosofia, falando sobre meditação. E eu falei, nossa, e na frase diz, quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração? Porque na época, assim, 14, 16 era um absurdo. Ou eu tava grávida, O primeiro né? pensamento do pessoal é, tá grávida. E eu falei, não, foi o nosso coração. Então, aquela frase, quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração? Aquilo, inclusive ontem a gente estava escutando e o Bruno falou assim, realmente é a nossa... O Eduardo sou eu e a Mônica ela todinha. Só falta os gêmeos. Ai, Só que falta os lindo. gêmeos. É o nome artístico de vocês, Eduardo e Mônica. Aí, ó. Isso aí. Ah, que lindo. E, assim, Ai, que só que coisa apesar de eu gostar muito de música nacional, o Bruno não Eu gosta. não sou fã. Mas porque eu gosto, assim, de Belchior, né? Não sei se a senhora já ouviu, né? Belchior, né? Renato Russo. E o Bruno não gosta muito, mas ele super me respeita. E quando a gente ouviu essa música, a gente tava assim... Aí ele me olhou e falou assim, essa é a nossa música. Eu falei, é a nossa música. É nós que todinha. lindo. E que música E internacional que você gosta, que você sente que é de vocês, Bruno? A gente casou com aquela Perfect, né? A gente fez a nossa valsa do casamento com a música do Ed Sheeran, Perfect. É uma música que, assim, identifica bastante a gente, assim, é totalmente como eu vejo ela, assim, e tá naquela música, assim, sabe? Já anotei aqui, porque eu quero vou mandar ouvir. o vídeo da nossa valsa. A gente fez... Ai, eu e o Bruno, a gente pra dança é péssimo. Daí a gente falou, vamos fazer uma dança coreografada? Eu falei, vamos. Jesus! Chegando perto do casamento, o Bruno todo duro, eu toda, né? Ai, Jesus! E deu certo. Assim, ficou... Eu vou mandar pra senhora e vou postar também no Insta o vídeo da nossa valsa. E me marca lá, que daí eu compartilho aqui também. Sim. Ai, que Foi delícia. assim, diferente, foi incrível. E eu tenho um soneto, eu só não escrevi, mas quando eu falei, eu gosto muito de Shakespeare, né? Sou apaixonada. É um dos meus poetas favoritos. E é o soneto 116. Eu não tenho ele aqui agora, mas eu sempre leio pro Bruno e falo assim, quando eu li esse poema, eu falei assim, eu lembro de você. Então, toda vez que eu ler esse soneto, o meu coração vai ser seu, porque... E daí eu escrevo, ele não gosta muito dessas coisas, né? Mas eu escrevi o soneto numa cartinha pra ele. Tanto que as cartinhas que ela me deu quando a gente namorava, eu tenho até hoje guardado. E é um poema que eu acho muito lindo, assim, que combina muito com os ensinamentos bíblicos, né? E pena que eu não trouxe aqui na correria, mas assim, quando eu li, eu tava lendo todo o soneto, né, de Shakespeare. Quando eu cheguei no 116, eu falei, nossa, esse é o do Bruno, é meu e do Bruno. Ai, deve ser lindo esse soneto. Vou procurar aqui no Google, peraí. Soneto 116? Isso. É das almas sinceras à união sincera. Começa algo assim.
Nossa, poxa vida. Vou ler um trechinho dele, não sei se é ele Sim. inteiro. De almas sinceras a união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor. Se quando encontra obstáculo se altera. Ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. Nossa, que lindo! É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, o que é falso alguém provou. Eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Uau! Que lindo! Agora Uau! pensa para eu responder esse soneto com as minhas palavras. Eu fiquei sem palavras quando ela me mandou pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou responder para ela esse soneto? Com tantas palavras Um bonitas. abraço e um beijo e uma flor. Foi Assim. a solução ideal. Ai. Que lindo! Queridos, muita gratidão. É uma alegria terem vocês aqui na Escola Real. A Sandy lado a lado, né, juntinho, nos ajudando aqui nas nossas redes sociais. O Bruno na retaguarda. É uma alegria mesmo, assim, ter essa ala jovem da Escola Real chegando. Muita gratidão, meus amores. A gratidão é minha, mestra. Gratidão a todos que participaram também, ficaram aqui com a gente, ouvindo um pouquinho. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Foi mesmo. Nossa, eu não queria que vocês fossem embora. Já queria fazer um quarto aqui em casa para vocês virem. Ai, o Bruno já tinha até a profissão dele, ele é o cuidador dos animais. Eu falei, meu Deus, Bruno. Vamos esperar a liberação da sua mãe, Sandy. Sim. Vamos aguardar o tempo dela. Sim. Um beijo, meus queridos. Até breve, se Deus quiser. Gratidão. Gratidão. Bom final de semana. Gratidão, queridos. Tchau, tchau. Tchau.